Mais uma aula de legislação do SUS. Prazer em ter você aqui. Meu nome é Lara Mello, eu sou enfermeira, eu sou advogada, eu sou professora de legislação do SUS e vou ajudar você a conquistar a sua vaga no seu processo seletivo, na sua residência ou no seu concurso público. Saiba que legislação do SUS pode ser o seu diferencial para você conquistar a sua aprovação. Vou te ajudar a você tirar seu nome daqui e passar para cá, no topo da lista dos aprovados. Então, vamos para mais uma parte do nosso assunto de evolução histórica da saúde no Brasil, no nosso módulo 1. Vamos avançar no conteúdo para você aproveitar bastante essa aula e fazer os seus pontos. Então, nós já passamos, dentro dos assuntos, na fase dos momentos históricos do Brasil, nós já passamos pelo item 1, 2, 3 e 4. Nós paramos em Era Vargas, agora vamos para o período do autoritarismo, Nova República e síntese da evolução da medicina previdenciária no Brasil. Ao final, eu vou fazer uma linha evolutiva e apresentar para você os principais pontos que aparecem na sua prova, do modelo assistencial que nós tivemos nesse período, ok? Então, vamos lá, vamos falar do ponto 5, 6 e 7, da parte de número 2, da história da saúde no Brasil. Então, vamos começar. Vamos lá, o autoritarismo é o período de ditadura militar no Brasil, compreendido de 1964 a 1985. O que nós temos de característica nesse período? Vamos lá. O período do autoritarismo ele foi marcado por uma forte crise burocrática administrativa com relação aos recursos dos fundos que nós tínhamos de captação para o custeio da saúde. As condições de saúde elas eram precárias, oferecidas de forma muito ruim, muito rústica, muito precária para a sociedade. E coexistiam as doenças da pobreza, como diarreia, fome, desnutrição, e as doenças da modernidade, com o avanço das cidades, o crescimento da cidade e o aumento da expectativa de vida da população, algumas doenças da modernidade elas começaram a aparecer, ganhando destaque as doenças cardiovasculares. Ok? Primeiro momento aqui. Então, vamos lá. A saúde pública, ela era limitada e de baixa qualidade. Os serviços prestados eram poucos e, quando eram prestados, eram de péssima qualidade. O Ministério da Saúde se encarregava na redução dos agravos imunopreveníveis, focando no atendimento em programas específicos, como o controle de doenças como tuberculose, hanseníase, ou seja, através de campanhas, o Ministério da Saúde ele atuava. Existia alguma doença, algum problema em saúde, ele vinha e atuava, ok? Enquanto a assistência à saúde era oferecida pela medicina previdenciária privatista, ou seja, caráter privado, apenas as pessoas que tinham trabalho, um vínculo trabalhista formal, em que tinham ali a sua carteira de trabalho assinada e contribuíam com a Previdência Social. Aos contribuintes dos IAPs e seus familiares, ok? Ou seja, as IAPs, então, elas estavam aí no começo do período do autoritarismo, né, que foi criado na Era Vargas, que a gente tinha um foco da pensão previdenciária de saúde, em que a gente tinha o trabalhador, o empregador e o Estado, e nós tínhamos as categorias profissionais, IAP dos marítimos, dos comerciários, dos bancários e de várias outras profissões, categorias profissionais. Então, esse modelo das IAPs, elas prevaleceram, elas continuaram dentro do período do autoritarismo, período da ditadura militar. Agora nós vamos ver como que isso evoluiu, como que ele chegou em outro modelo, tá bom? Então, o governo militar, ele priorizava ministérios militares, o de transportes, da indústria e do comércio, e dando ênfase ao atendimento individual, ao invés do atendimento coletivo. Então, no período da ditadura militar, existia assim, uma necessidade de construção de obras arquitetônicas, monumentos muito grandes, né, que era para expressar o poder do governo militar. Então, alguns ministérios eram mais importantes. Então, eram os militares. O Ministério da Saúde, por exemplo, não tinha tanta importância. Dava-se atenção à saúde individual, atendimento individual, adoecimento e atendimento, e não existia uma preocupação com a saúde da coletividade. Tá bom? E como consequência, né, foram as epidemias, por exemplo, de dengue, meningite, malária. E a censura, ela impedia o quê? Que a imprensa divulgasse, né, assuntos, né, como relação às doenças que apareciam. Nós tivemos um surto de meningite no Brasil, em que a imprensa não teve acesso à informação, ou quando tinha acesso, ela não podia divulgar aquela informação de doença que tinha uma importância tão grande para o Brasil.
tá bom? Então, como tentativa de reordenar o sistema, as ações da Previdência elas foram divididas em órgãos especializados. Assim, criou-se o Sistema Nacional de Previdência Social, o SIMPAS. O SIMPAS, ele reuniu o quê? Os institutos de aposentadoria da Previdência e da Assistência Social, o IAPAS, com o Instituto Nacional de Previdência Social, o INPS, que foi criado lá em 1966. E que foi criado, o INPS, pela fusão das IAPs, que foi criada no período Getúlio Vargas, que era o Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdenciária Social, que foi criado o INAMPS em 1977. Deixa aí notinha de rodapé aqui para vocês, ó, o Instituto Nacional de Previdência Social, o INPS, do Brasil foi criado no ano de 1966, originando-se da fusão de todos os institutos de aposentadorias e pensões existentes à época e unificou as ações de previdência para os trabalhadores do setor privado. Então, unificou todas as categorias profissionais que existiam e criou o INPS lá em 1966, é uma data importante, as provas gostam, exceto os trabalhadores rurais e domésticos, que não foram contemplados nesse momento no INPS. Ok? Mais para frente a gente vê que vai existir uma cobertura para esses trabalhadores, mas em 1966, com a fusão de todas as IAPs, não houve a cobertura desses profissionais rurais e domésticos, ok? Então eu trouxe aqui para vocês, ó, a lei que instituiu os SIMPAS no Brasil, a lei 6.439, de 1º de setembro de 1977, ele institui o Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social e dá outras providências. Então, esse aqui era o presidente da época, ó, Ernesto Geisel. Então, o presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Então, foi criado o Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social, o SIMPAS, artigo 1º. Fica instituído o Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social, o SIMPAS, sob a orientação, coordenação e controle do Ministério da Previdência e Assistência Social, o MPAS, com a finalidade de integrar as seguintes funções atribuídas a entidades referidas nesta lei. Então, vamos ver. Fazer o quê, então? 1. Concessão e manutenção de benefícios e prestação de serviços. Inciso 2. O custeio de atividades e programas. E 3. Gestão administrativa, financeira e patrimonial. Então, houve essa fusão dos sistemas dentro do SIMPAS e tinha como objetivo concessão de e manutenção dos benefícios, custeio das atividades e gestão administrativa, ok? Ainda dentro da lei, eu trouxe para vocês, porque é bom, toda vez que vocês estudam alguma coisa que tem uma lei que em base, é bom a gente passar por ela para você ver como que foi, na época, a intenção do legislador. Tá bom? Então, artigo 3º, ficam criadas as seguintes autarquias vinculadas ao Ministério da Previdência e de Assistência Social. Inciso 1, então, uma das autarquias, um braço do SIMPAS é o quê? O Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social, o INAMPS. E 2, Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência Social, o IAPAS. Então, a gente tem 2 braços, o INAMPS e o IAPAS. E artigo 4º, integram os SIMPAS as seguintes entidades. Eu deixei em vermelhinho aqui as principais, que normalmente vai aparecer em prova aí para vocês. Primeiro, inciso 1, Instituto Nacional de Previdência Social, ó, o INPS, está aqui dentro do SIMPAS. 2, Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdenciária Social, o INAMPS. A Fundação Legião Brasileira de Assistência, LBA. Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor, FUNABEM. A empresa de processamento de dados da Previdência Social, DataPrev, famoso DataPrev, costuma aparecer em prova. E 6, Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência Social, a pasta, então, da gestão financeira, o IAPAS. Ok? Então, vamos lá. Dentro ainda da lei, artigo 4º, integram os SIMPAS as seguintes entidades. Primeiro, parágrafo 1º, integram também os SIMPAS na condição de órgão autônomo da estrutura do Ministério da Previdência e Assistência Social, a Central de Medicamentos, o CME. O CME, ele é entendido como órgão autônomo da estrutura do Ministério da Previdência e Assistência Social. Aparece em prova, gente, tem questão que pergunta qual órgão que tem autonomia na estrutura dentro do Ministério da Previdência e Assistência Social,
ok? Então, trouxe aqui para você a Central de Medicamentos, CEME, que era a estrutura de forma autônoma e independente, tá certo? Parágrafo 2º, as entidades do SIMPA têm sede e foro no Distrito Federal, capital do país, podendo, entretanto, manter provisoriamente sede e foro na cidade do Rio de Janeiro, até que, a critério do Poder Executivo, possam ser transferidos para o Distrito Federal. Apenas uma observação com relação ao foro, à sede. Parágrafo 5º, então vamos agora ver a questão do dentro do SIMPAS, o capítulo que fala do INPS. O que o INPS distribuía dentro do SIMPAS? Ao INPS compete conceder e manter os benefícios. Benefícios é dinheiro e outras prestações em dinheiro, entrega de dinheiro, né? Inclusive atualmente a encargo do IPASE e da FUNRURAL. Ó, IPASE eu pus aqui para você, é o Instituto de Previdência e Aposentadoria dos Servidores do Estado, que era vinculado à Previdência Geral. Não existia essa separação entre servidores do Estado e regime geral da Previdência como nós temos hoje, tá? E o FUNRURAL, que é o Fundo de Assistência do Trabalhador Rural. Então, ele entregava benefícios e outras prestações em dinheiro e os serviços de assistência complementar, reeducativa e de readaptação profissional. Então, essa era a entrega do INPS dentro do SIMPAS, ok? Inciso 2, programas de previdência social dos servidores do Estado, abrangendo os benefícios em dinheiro devido aos dependentes dos funcionários públicos civis filiados ao IPASE, na forma de sua atual legislação, ok? Então, dentro do SIMPAS, o INPS, que foi a fusão de todos os IAPs, lá do período do Getúlio Vargas, ele entregava benefícios, ok? E o artigo 6º fala da questão do INAMPS. Ao INAMPS compete prestar assistência médica. Prestar assistência médica de acordo com os seguintes programas. Então, trazia, né, essa oferta da assistência médica dentro do SIMPAS e ele mostrava quais são os serviços que seriam prestados, o rol. Inciso 1, programas de assistência médica aos trabalhadores urbanos, abrangendo serviços de natureza clínica, cirúrgica, farmacêutica, odontológica e assistência complementar. Então, esses eram os serviços prestados. Inciso 2, programas de assistência médica aos servidores do Estado. Ou seja, aí a gente tem a fusão, né, a mistura de servidores do Estado e servidores do regime geral da Previdência Social. E 3, programas de assistência médica aos rurais. Tá vendo que aqui já tem contemplação dos rurais? Porque lá no INPS entregava benefício no Fundo Rural. E aqui, então, a gente tem a prestação de assistência médica aos trabalhadores rurais. Ainda não fala dos domésticos, que é lá para frente, em 2015, com a publicação da Lei do Doméstico, que regulamenta o serviço no Brasil, ok? Então, vamos avançando na aula, então, ó. O INAMPS prestava assistência médica previdenciária restritamente, ó. Então, ele era um modelo includente, era um modelo excludente, ele excluía as outras pessoas. Aos trabalhadores que exerciam atividade remunerada, carteira assinada, e aos seus dependentes, sendo atenção à saúde centrada na doença e em procedimentos, ok? Em 1974, foi criado o Ministério da Previdência e Assistência Social, que implementou o plano de prontação, possibilitando às clínicas e hospitais privados contratados pela Previdência a atender casos de urgência a qualquer indivíduo, segurados ou não pela Previdência. Então, é importante você saber que nós tivemos, dentro do período do autoritarismo, uma abrangência a serviços para pessoas que não estavam no modelo de previdência social. Então, esse plano de prontação incluía o quê? Atendimentos, hospitais privados contratados pela Previdência. A Previdência contratava os hospitais para prestar o quê? Atendimentos de urgência a qualquer indivíduo, segurado ou não da Previdência Social. Então, inicialmente, concedeu o atendimento de urgência para pessoas não conveniadas à Previdência. Ok? Vamos falar um pouquinho de outro marco histórico importantíssimo, que é a Conferência de Alma-Ata, em 1978. Essa conferência realizada, ela ampliou mundialmente o debate sobre os modelos de atenção à saúde, principalmente na atenção primária. Focou-se muito na importância do atendimento na atenção primária à saúde da população. Discutindo-se a importância da atenção primária à saúde, o que repercutiu também no Brasil. Em 1978, então, nós estávamos dentro do período da ditadura militar.
Há uma ata, eu deixei a notinha de rodapé para vocês, acompanhem aqui comigo, ó, em setembro de 1978, a Conferência Internacional sobre Cuidados Primários de Saúde, realizada pela Organização Mundial de Saúde, a OMS, em Alma Ata, na República do Cazaquistão, que era uma república que era vinculada à antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que não existem mais, né, que hoje é a Rússia, expressava a necessidade de ação urgente de todos os governos de todo o mundo, de todos os que trabalhavam nos campos da saúde e do desenvolvimento da comunidade mundial para promover a saúde de todos os povos do mundo. Então, nesse momento, houve um debate a nível internacional sobre a questão da importância da saúde, inicialmente na atenção primária, tá? O governo Figueiredo, então, ele elaborou o PREV Saúde, que foi um plano de ação em saúde na tentativa de reorganização da saúde pública, que tinha ênfase nas ações da atenção primária, influenciado pela a realização da conferência em Alma Ata em 1978. Com a participação da comunidade, a regionalização e hierarquização como princípios. Então, pela influência da conferência de Alma Ata, esse PREV Saúde, ele trouxe alguns princípios: participação da comunidade, regionalização dos serviços, hierarquização e, claro que ele não foi para frente, né, gente? Claro que ele não foi para frente, porque nesse momento nós tínhamos uma forte ação do setor privado, porque o setor privado é que prestava assistência para a Previdência Social, que pagava, né? Então existia convênio e o setor privado não ia deixar isso acontecer naquele momento, porque senão financeiramente não iria compensar. Porém, o plano não chegou a ser elaborado pelo boicote dos empresários da saúde e dirigentes do INAMPS, ok? Então, para não ter uma concorrência com o plano Prévio Saúde junto ao INAMPS, ele não foi à frente o serviço do governo Figueiredo, ok? Em 1982 é instituído o plano CONASP, ó, que extinguiu o pagamento por unidades de serviços ao setor privado contratados pelo INAMPS, né? Então, o CONAPS é o Conselho Nacional de Administração de Saúde Previdenciária, não chegou, que extinguiu, né, o pagamento por unidades de serviços ao setor privado contratado pelo INAMPS, porque o INAMPS ele não tinha os seus hospitais, ele contratava as redes privadas, o setor privado era muito forte, porque era o que prestava serviço para a população. Implementou, ao invés do pagamento por unidade de serviço, implementou as autorizações para internação hospitalar, a AIH, o que nós temos hoje, continuamos tendo hoje. Por quê? Existia muita fraude sobre o repasse de valores, né? Os hospitais, eles fraudavam informações por unidades de serviço, ele colocava lá, atendi 50 pacientes hoje da Previdência Social para determinado procedimento, mas não existia uma IH em que você relata o número de internação, a assinatura, os dados do paciente. Eles apenas apresentavam os números que eram ali prestados e que normalmente não era a realidade. Por isso que, então, né, no plano CONASP foi implementada a IH para controlar melhor, para ter mais uns números fidedignos sobre os atendimentos que eram prestados nos hospitais conveniados ao INAMPS, ok? E possibilitou, através das ações integradas de saúde, o AIS, o acesso aos serviços previdenciários de saúde pública para a população não segurada, ok? Então, foi um avanço na questão do controle do repasso de valores. Ainda dentro do período do autoritarismo, outro momento importantíssimo, você precisa levar para a sua prova, é que durante a década de 70 nós tivemos ali o início, o embrião do movimento da reforma sanitária no Brasil. Setores da sociedade, eles começaram a se organizar e depois nós tivemos aí a consolidação desse movimento na estrutura do movimento da reforma sanitária brasileira, que contava com estudantes, profissionais de saúde, pelo movimento sindical, associações, moradores e intelectuais. Dando destaque ao CBES e a Abrasco. O que é CBES? Coloquei aqui para você, ó, Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, e a Abrasco é a Associação Brasileira de Saúde Coletiva. A expressão do movimento de reforma sanitária brasileira, ela foi usada para se referir ao conjunto de ideias que se tinham em relação às mudanças e transformações necessárias na área da saúde. Essas mudanças não abarcavam apenas o sistema, mas
todo o setor saúde, em busca de melhoria das condições de vida para a população. Pensa você, está no período de ditadura militar, você não pode se expressar, você não pode escrever a música que você quiser, você não pode falar o que você quiser, você não tem acesso a condições de saúde adequadas, e quando tem acesso é de forma precária. A população estava muito descontente com o cenário daquela época, ela começou a se movimentar, se organizar, e o movimento da reforma sanitária no Brasil ela começou ali na década de 70. Os integrantes, é muito importante você saber quem compunha esse movimento. Estudantes, principalmente estudantes da saúde, da área médica, profissionais da saúde que atuavam no campo de atendimento, os sindicatos, que eram muito fortes, as associações de moradores e os intelectuais, ok? Não tem participação do Estado, você está vendo aqui, ó, não tem participação do Estado, tá? Partido político, não tem, ok? Então, o movimento da reforma sanitária no Brasil ganhou força ao final da década de 70 e início dos anos 80, quando foram ampliados os debates sobre a necessidade de criação do Sistema Único de Saúde. A população já não aguentava mais essa indiferença e descaso da saúde com a população. Muitas empresas, muitos hospitais ficando ricos, construindo estruturas arquitetônicas lindas para o Brasil e a população passando fome e não tendo acesso à saúde. Isso criou uma revolta muito grande, né? E para o Brasil, os textos para a base, para a construção da 8ª Conferência Nacional de Saúde foram elaborados. Então, o movimento da reforma sanitária no Brasil deu o que? Estupim. Foi a mola propulsora para a 8ª Conferência Nacional de Saúde, exigindo aí um modelo de saúde para todos, ok? Então, a 8ª Conferência de Saúde acontece em 1986. E ela vem por força do movimento da reforma sanitária no Brasil. Então, por isso que ela é tão importante, você precisa levar para a sua prova. Agora, vamos para o momento da nova república. Nós temos aí um rompimento com o modelo da ditadura militar e nós temos aí o processo de redemocratização no país. Então, em 1986, é realizada a 8ª Conferência Nacional de Saúde. Outras conferências existiram, pessoal. Eu quero que vocês, então, passem por alguns modelos. Nós tivemos a 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª, antes de chegar na 8ª. Normalmente, as provas, quando falam do assunto, elas gostam muito da 3ª conferência, da 8ª e da 9ª, tá? Não dá para a gente falar de todo o assunto, eu trago os principais pontos, focando aqui para você estudar para a sua prova, tá bom? A 8ª conferência ela é tão importante porque ela veio do movimento da reforma sanitária do Brasil, do momento de redemocratização, de reabertura política no Brasil, e ela trouxe a primeira vez na história do país a participação da sociedade civil organizada no processo de construção de um novo modelo de saúde. As outras conferências, elas ocorreram, mas não tinha o que? A movimentação, organização e participação popular. A população que usava o serviço, mas ela não participava das discussões, ok? Então, essa 8ª Conferência de Saúde, ela ocorreu em 5 dias de debates, mais de 4.000, né, pessoas e 135 grupos de trabalho e objetivos, com objetivos muito claros, através de ações para contribuir para a formulação de um novo sistema de saúde e subsidiar as discussões sobre o setor na futura Constituinte. Então, o movimento da Constituinte foi o quê? Criar uma nova Constituição para o Brasil. Então, essa nova Constituição, para ser criada, houve um debate muito grande no país. E dentro da saúde, o que embasou o texto da saúde foi o relatório da 8ª Conferência de Saúde, em 1986. Precisa levar para a prova? Precisa. Essa informação você tem que levar para a prova. 8ª Conferência de Saúde é tão importante que as provas, às vezes, pedem para você só marcar o ano em que aconteceu. 1986, 5 dias de conferência em Brasília, tá bom? Ela foi norteada pelo princípio da saúde como direito de todos e dever do Estado. Suas principais deliberações, as suas resoluções, foram a base para a instituição do SUS na Constituição Federal de 1988, a partir do artigo 196, ok? Enquanto não se tinha um Sistema Único de Saúde, nós tivemos aí um antecessor do SUS, foi o SUDES, que foi o Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde. Então, em 1987, enquanto se aprofundavam as discussões, ainda se amadurecia o assunto sobre o sistema de saúde no Brasil, as discussões sobre financiamento e a operacionalização do Sistema Único de Saúde, o governo cria provisoriamente
o Sistema Único Descentralizado de Saúde, o SUDES. Então, antes do SUS, que nasce em 1988, nós temos em 87 o SUDES, que tinha como princípios a universalização, atendimento para todos, a equidade, descentralização política administrativa do SUS, regionalização, hierarquização e a participação da comunidade, ok? Então, o SUDES apresentou um avanço na gestão do Estado sobre um sistema de saúde nacional, a nível nacional e unificado, principalmente ao descentralizar as ações para o âmbito dos estados e municípios. Então, a tendência de municipalização dos serviços começa também aí no SUDES, ok? Agora, só em 1988, com a promulgação da Constituição Federal, define a saúde como um direito de todos os cidadãos e dever do Estado. Artigo 196 é o que abre a nossa Constituição Federal, daqui a pouquinho a gente chega lá. Criando o Sistema Único de Saúde, o SUS, através do artigo 194 a 200. 194 e 195 vai falar da Seguridade Social. E o 196 fala só da saúde, ok? Em 1990, por meio das leis 8080 e 8.142, o SUS foi regulamentado. Então, em 88, o SUS nasce. E no ano de 90, o SUS é regulamentado através da lei 8080, 8.142. São as leis orgânicas da saúde. E agora, na reta final, eu quero trazer para você uma síntese da evolução da medicina previdenciária no Brasil. Os modelinhos aparecem. Normalmente, as bancas gostam de cobrar os mais antigos para saber se você está ligado na informação. Então, vem comigo. Vamos fazer uma retrospectiva aqui comigo. Ó. Primeiro modelinho, 1923. Nós temos a CAPES, Caixa de Aposentadorias e Pensões, que durou de 1923 até 1933. Foi um modelo que obrigava as empresas a criar as suas caixas de aposentadorias e pensões e vincular os seus funcionários, os seus funcionários da sua empresa. Então, se você era um dono de empresa de uma ferroviária e tinha lá seus 100 funcionários, a sua CAPES era CAPES da sua empresa, com o seu nome, para os seus funcionários. Então, nós tínhamos uma relação o quê? Bipartite. Funcionário-empresa, funcionário-empresa. O funcionário contribui um pouquinho, a empresa contribui um pouquinho e formava as caixas de assistentes. Aqui nós tínhamos como principal benefício o quê? Socorro médico para a pessoa do funcionário, do trabalhador, ou para o seu cônjuge ou dependente financeiro, e o acesso a medicações com preço mais barato, que era fornecido pelas caixas, ok? Depois, nós temos em 1933, no Estado Novo, era Vargas, nós temos a criação das IAPs, Institutos de Aposentadorias e Pensões, de 1933 a 1966. Então, nós temos aqui, enquanto a CAPES era só empregado e empresa, na IAPs nós temos o Estado na relação, o empregador e a empresa. Então, nós temos uma relação tripartite. Nós temos participação do Estado, tanto no financiamento e gestão dos recursos das empresas. Agora, nós temos aqui nos institutos de aposentadorias e pensões, não só empresa e empregador, nós temos a classe profissional. Então, nós temos toda uma classe dos empregados rurais, classe dos empregados ferroviários, bancários, marítimos. Então, nós temos as classes vinculadas IAPs, ok? Depois, em 66 a 77, nós temos o Instituto Nacional da Previdência Social, que também tinha um caráter contributivo obrigatório. Em 77, nós temos o INAMPS, Instituto Nacional de Previdência Médica e da Previdência Social, de 77 a 1993. Ou seja, o INAMPS durou mesmo quando existiu o SUS. O SUS é de 88, o INAMPS, ele acaba em 1993. Então, ele passa um pouquinho e ele coexiste ao SUS, ok? E o SUDES, que é no processo de redemocratização do país, é o Sistema Único Descentralizado de Saúde, de 87 a 88, que foi o ano de criação do SUS. Então, com a promulgação da Constituição Federal, em 1988, nós temos a criação do Sistema Único de Saúde, que é o nosso SUS, que foi regulamentado pela Lei Orgânica 8080 e 8.142. Ok? Então, é a nossa aula de hoje. Espero que você tenha aprendido, captado as principais informações. Nós vamos fazer exercícios para reforçar esses pontos. Acompanhe aqui comigo e bons estudos.